Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo. Hoje nós vamos encerrar um ciclo e começar um novo. Vamos lá. Bom, quem já tem acompanhado aí desde o início da proposta do panorama bíblico, né? Estudar todos os livros da Bíblia de uma forma geral. Desde o início a gente tem falado sobre uma perspectiva e hoje a gente vai ter uma virada de chave. Aí alguns devem estar se perguntando por que tem dois macacos na tela, né? Então o estudo de hoje não vai falar sobre macacos. Mas essa imagem aí, quando eu estava preparando, estudando, ela de primeira veio na minha cabeça. Então vai fazer uma ligação entre aquilo que a gente já viu e aquilo que a gente vai estudar hoje. Essa imagem é um final de um terceiro filme, que é uma trilogia, a trilogia do Planeta dos Macacos, os novos filmes, né? Porque teve o antigo. E esse é o filme final. O filme, para quem já viu, eu adoro. Para quem não viu, o filme, de forma sucinta, traz a respeito de um povo de macacos que são perseguidos por outros macacos, macacos intitulados como maus, e eles também são perseguidos por homens, porque os macacos eles atingiram um nível de inteligência e de fala, de comunicação e de independência que os homens começaram a ficar com medo. Será que esses macacos vão ser superiores a nós? E os três filmes tratam dessa saga. E esse povo tem um líder. O líder é o que está ali na direita. O nome dele se chama César. Esse é o retrato, é a imagem final do terceiro filme. Quando eu estava assistindo esse filme no cinema, quando eu terminei de ver esse filme, eu estava assim, olhei para minha esposa e falei assim, esse filme te mostra o quê? O que esse filme traz para você? Ela, é a história. Vai ser a história de quem? A história de Moisés. Assim, é claramente a história de Moisés. Intencionalmente ou não, esse filme trouxe isso na minha cabeça, e trouxe na cabeça da minha esposa, e eu não sei se mais de outras pessoas, porque eu nunca conversei sobre isso com outros. Mas César conduz um povo que é feito escravo para uma terra bonita, bela. Na visão do filme, é uma terra verde, no alto de uma montanha, em terraplanície, lá é uma terra verde, cheia de água, e todos os macacos passam a correr felizes, agora que a gente vai ficar em segurança e desfrutar dessa nova terra. Acontece que César não entra nessa nova terra. Ele está no alto de uma pedra, ao lado dele está o seu companheiro fiel escudeiro que chama Maurice, e César toma uma flechada antes de subir nessa montanha, e lá ele vê o seu povo feliz entrando nessa nova terra, e Maurice chega para o César e fala, César, descanse em paz. Eles vão saber o que você fez por eles e quem você foi. E aí o César morre. Até aqui, desde o início, nós temos estudado o Pentateuco. O Pentateuco é um livro que Moisés é o líder do seu povo, conduz o seu povo da escravidão, da libertação, que é a redenção desse povo, a retirada desse povo da escravidão. Só que o Moisés, como a gente já sabe, ele não entra na terra prometida. Ele está no alto do morro, vê as pessoas entrando na terra, mas ele não entra, ele morre e é sepultado ali. Então, agora a gente vai começar uma nova fase. Essa nova fase, então, é o livro de Josué. Livro de Josué. O que esse livro trata? A gente precisa ter a primeira coisa em mente que o grande ato de salvação que está escrito no Antigo Testamento, ele não se resume ao Êxodo. O Êxodo, como a gente já viu, é a saída do povo. Mas ele não acaba ali. A saída é apenas uma parte. É metade de um plano que é muito maior.
Deus não promete a esse povo apenas, olha, eu vou retirar vocês da escravidão. Não. Deus lá em Abraão, em Gênesis 12, fala o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer os seus povos, o seu povo prosperar, vou te dar uma nova terra, vocês vão frutificar, vocês vão ter filhos. Tem várias coisas embutidas nessa promessa feita com Abraão. Então, o livro de Josué, de forma resumida, ele vai tratar exatamente sobre isso. A conquista e a distribuição dessa terra que foi prometida. Então, resumidamente, o livro de Josué é um livro de guerra. Trata sobre um livro de guerra. E se os irmãos gostam de guerra, e guerra bíblica, não tem coisa melhor. Mas é uma guerra com propósitos. Esse livro tem, como a gente já tem visto nos outros, ele tem 2 nomes. Mas é bem mais fácil. O livro de Josué leva o nome de quem? Do personagem principal do livro, Josué. Josué, na forma hebraica, significa Josua, eu não sei como que é feita essa pronúncia. E a forma grega de Josué é o quê? Jesus. Aí os irmãos já conseguem traçar um paralelo. É o Jesus do Velho Testamento, é o Jesus que vai derrotar, que vai lutar. Qual que é a autoria desse livro? Bom, como todos os livros históricos do Antigo Testamento, o autor de Josué é desconhecido. A gente pode pensar que teria alguns problemas aí. Bom, mas como a gente crê num livro que a gente não sabe quem o escreveu? A gente viu até aqui que o Pentateuco tudo indica, a gente tem uma base bem robusta, que foi Moisés que escreveu o livro. Mas Josué, se a gente não sabe quem escreveu, como que a gente vai crer nisso? Mas a gente está tratando aqui de um livro que é histórico. E o livro histórico é tratado de forma histórica, certo? Por ser um livro histórico, o aspecto dele é diferente. Como a gente vai testificar um livro que é histórico? Pelo relato histórico, pelas escavações históricas, pelas pessoas que viveram na época e aceitaram essa história. Então, a aceitação do livro como um cânon é feita de uma forma diferente como o Pentateuco, tá? Vamos abrir, eu vou abrir no caso, a nossa confissão de fé de Westminster diz o seguinte, ó. No primeiro capítulo, no inciso 2 e no inciso 3, está escrito assim, ó. Sob o nome da Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. Eles são o seguinte, e aí cita todos os livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Então, como símbolo da nossa fé, a própria confissão de fé adota Josué como um livro canônico, um livro bíblico. Na história da igreja, como que isso foi? A Talmud é um livro de registros de discussões rabínicas. É como se fosse, trazendo para os dias de hoje, um livro do nosso Supremo Concílio. Decisões que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil trata. E aquelas decisões passam a fazer parte da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. No contexto judaico, isso era tratado pela Talmud. Eles afirmaram que Josué escreveu o seu próprio livro. Mas como nós vimos em outros livros, o livro de Josué ele termina com o quê? Com a morte de Josué. E aí o próprio pastor Lucas falou na outra aula de como que uma pessoa é autora de um livro, ela vai escrever e descrever a sua morte. E aí, então, isso gerou algumas críticas nesse aspecto. Vamos lá. Vamos abrir alguns textos para a gente tirar a prova, tá? Eu vou pedir o Ilquias que abra em Josué 4:9, a Mariana que abra em Josué 5:9, eu vou pedir a Nayara que abra em Josué 6:25, e eu vou pedir o nosso irmão que nos visita para que abra em Josué 7:26, por favor. Vamos começar aí com Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés
Isso é a travessia do Rio Jordão. Josué colocou ali 12 pedras, e essas pedras estão como? Até o dia de hoje. Não é o hoje presente, mas é o hoje quando o livro foi escrito. Então, se for um acontecimento passado, essas pedras foram colocadas lá, e quem escreveu o livro relata aquilo como um passado, isso gera um pouco de dúvida se realmente foi Josué que escreveu tudo. Josué 5:9. Olha, até o dia de hoje. Vamos abrir mais um texto. Josué 6:25. Veja, depois da morte de Josué, Raabe habitou com eles até o dia de hoje. Josué 7:26. Veja, esses versículos indicam que existe algum tempo entre o que aconteceu e entre o relato que foi descrito e registrado no livro que hoje nós chamamos de Josué. Todo mundo entendeu até aí? Então vamos lá, vamos seguir. Então até aqui a gente viu que, no aspecto judaico, alguns defendiam que Josué era o autor, mas ele não escreveu sobre sua morte. Aqui na Bíblia nós vimos que muitos acontecimentos foram escritos depois da época de fato. Então, com base nisso, nós temos algumas conclusões aí. É razoável a gente deduzir que Josué escreveu parte do livro, certo? Se a gente pegar desde o capítulo 1, nós vamos ver os aspectos que Deus falando com Josué, e ali não há nenhuma indício de testemunha. É como se Josué estivesse sozinho no local. Há outros aspectos que Josué ora, Josué toma determinadas atitudes que não há ninguém, não há testemunha naquele local. E isso é registrado no livro. Então, de fato, é compreensível que a gente entenda que partes dos livros Josué escreveu ou relatou para que escrevesse. Josué 5:1. Alguém abre aí para mim? Faz a leitura desse versículo. Josué 5:1. O que esse texto aí indica? Até que... Primeira pessoa do plural. Nós passamos. Isso indica o quê? Que quem escreveu essa parte, pelo menos tinha mais de uma pessoa. Porque senão estaria escrito assim, até que passei, né? Ou então seria na terceira pessoa, até que passaram. Mas não, está escrito até que passamos. Isso é um indicativo de que quem escreveu parte do livro, o livro é composto por mais de uma pessoa. E nós vamos ver no final quem pode ser essas pessoas. Josué 24:31 mostra uma geração de anciãos que sobreviveram muito tempo depois. Alguém abre e lê para mim, Josué 24:31. Ótimo. Para concluir, então, essa parte da autoria. Foi registrado no livro a respeito de anciãos que viveram muito tempo depois de Josué.
É possível a gente afirmar que Josué escreveu todas essas coisas? É difícil. Então, quem escreveu o restante? Ou parte? Essa aqui é a melhor hipótese, tá? Primeiro, Josué escreveu boa parte do livro. Josué participou daquilo, ele era o protagonista naquela época. Segundo, as partes que Josué não escreveu foram escritas ou por Eleazar ou por Finéias. Nós temos que crer e ter em mente que tanto Eleazar como Finéias, Eleazar era filho de Arão e Finéias era neto de Arão. Todos os dois, se foram eles foram divinamente inspirados pelo Deus para também compor, terminar a escrita desse livro. A igreja primitiva adotou e aceitou isso como cânon, nós aceitamos isso como cânon, então esse livro é aceito como um livro histórico. Mas não é todo mundo que pensa assim, ou pelo menos pensava assim. Houve um período, no século XIX e século XX, que existia um grupo de pensadores e críticos que falava, será que é Pentateuco ou é Hexateuco? Existem 5 livros ou são 6 livros? Eles defendiam que existiam o livro da lei mais Josué. Isso era o composto do Hexateuco. Por que eles defendiam isso? Vamos pensar. Na cabeça de um judeu, o Pentateuco, de uma forma bem resumida, ele trata sobre o quê? Um povo que é feito escravo, lá do início, um povo que caiu no Éden, foi feito escravo, é feito promessas a esse povo é feito escravo, eles são redimidos dessa escravidão, e feito promessa para ele que eles vão adentrar numa nova terra. Só que o Pentateuco, ele termina como se as pessoas estivessem no alto do muro, vendo a nova terra, mas eles não entram na nova terra. E aí eles começam, como que pode Deus fazer uma promessa para o seu povo e deixar eles olhando através do muro, mas a gente não entrar nessa nova terra? Não. Josué, que é a batalha, que é a destruição desde o sul até do norte, e quebrando as cidades, colocando fogo nas cidades, entrando nessa nova terra, isso faz parte do Pentateuco. Isso era um dos argumentos que eles utilizavam. O outro argumento que eles utilizavam é que muitos versículos e passagens que estão em Josué, elas estão ipsis literis em Deuteronômio. Deuteronômio e Josué têm uma ligação muito forte. Então eles falaram, não, Josué faz parte do Hexateuco, que seria nesse caso. Depois de um tempo, muitos abandonaram essa ideia e isso não está em voga mais, foi esquecido. Se tem quem defenda essa ideia, é minoria. Josué é tratado como um livro histórico, principalmente dentre todos esses aspectos que a gente já tratou até aqui. Autoria, características do livro, qual que é a função, etc. Vamos partir para outro tópico. Data e ocasião. Irmãos, a autoria, a data, a ocasião, por tratar-se de um livro histórico, tudo vai ser diferente. Então vamos ver. A data do Êxodo. Quanto que é a data do Êxodo? Lá em 1 Reis 6:1 fala que Salomão iniciou a construção do templo 480 anos depois do Êxodo. E o livro de Reis fixa essa data em 1446. Então a gente pode colocar a saída do Êxodo ali mais ou menos um pouco em torno do ano 1000 a.C. Fixa essa data aí, a saída do Êxodo. Segunda data, a data da conquista. Conquista nós estamos tratando aqui sobre Josué, entrando na Terra Prometida. Jericó, Ai e Azor foram queimadas. Os irmãos depois... Um dos aspectos que, na minha opinião, do estudo panorâmico é justamente instigar os irmãos curiosidade para que depois a gente vá lá no livro, leia, fuça, né? Porque a gente está tratando no aspecto geral, mas depois os irmãos vai lá nos capítulos que tratam sobre a invasão de Jericó, de Ai, de Azor, os irmãos vão ver que essas cidades elas foram queimadas e todas as pessoas dessa cidade elas foram exterminadas. E isso tem um propósito. Existe um sítio arqueológico que mostra a destruição dessas cidades, principalmente de Jericó. Jericó, as muralhas de Jericó, com as escadas,
elas são preservadas até hoje. Hoje fica na região lá da Transjordânia, Cisjordânia. Aqui tem até uma imagem que eu trouxe para os irmãos. Esse aspecto cinzento, preto ali no meio, que tem um rajado aqui, é uma das fotos de lá. Essa foto foi tirada debaixo de uma muralha. Isso os arqueólogos defendem que é pacífico, que lá é tratado como Jericó. E essas manchas de queimado, que eles já fizeram até o estudo do mineral disso, são cinzas. Então eles defendem, aqui é onde que Jericó foi queimado. E eles conseguem fazer a datação a respeito por conta do material que está ali no terreno. Um outro aspecto, já é um aspecto mais histórico, são essas duas placas. Essas duas placas foram escritas por príncipes da Palestina. Aí tenta imaginar a cena. Eles dominavam a Palestina, várias cidades que Josué invadiu. Eles começaram a escrever cartas enviando para o Egito e falando, pessoal, tem um tal de Josué vindo aí com uma tropa e eu já sei que eles destruíram um monte de cidades, estão tacando fogo e matando todo mundo. Então, essa carta aqui é pedido de socorro. Manda alguém do Egito para cá, porque se eles chegarem aqui na nossa cidade, nós estamos em apuros. É um torno de 300 cartas que tem essa daí. Aí são apenas 2. São pedidos de socorro que foram feitos para eles. Então, com base nisso, a gente pode estimar que o livro de Josué, toda a história que é narrada, ela é tratada mais ou menos do ano 1000 ao ano 1400, o que dá uma média de 1200. Muitos autores e historiadores defendem que é em torno de 1200 esses acontecimentos. E depois da conquista das novas terras, ali consolidado o reino ali de Israel, e aí Salomão vai construir o seu templo em torno de 200 anos depois. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Pô. Isso é uma boa pergunta mesmo. Na invasão da Babilônia, quando a Babilônia foi destruída, a Babilônia sendo invadida, muitos babilônicos foram preservados, eles não foram mortos. A história nos mostra que a não aniquilação desse povo trouxe uma influência extremamente negativa para o povo de Deus. O que os teólogos defendem é que a erradicação daquele povo tem 2 propósitos. Primeiro, no aspecto de eliminação do pecado. E segundo, no aspecto de o povo de Deus é um povo separado. E esse povo que é totalmente separado não vai ter nenhum estrangeiro no meio deles, porque eles vão começar uma nova vida do zero. É claro que o povo de Deus, com o passar do tempo, ele se misturou com outros povos, ele se relacionava. Mas ali marcava o início de um novo povo, um povo que era separado. Por isso, no aspecto de queimar, o fogo, nós sabemos que o fogo no Antigo Testamento ele está num aspecto de purificação, né? De lavagem. Essas cidades elas foram queimadas muito nesse propósito, porque as cidades elas estavam completamente destruídas. Imagina uma guerra, elas foram destruídas. O povo foi morto. Para que queimar? Porque eles não aproveitaram a estrutura da cidade, eles formaram uma nova cidade para si, eles usaram as terras. Então era muito nesse sentido. Esse povo que está aqui, que é pecador, que não conhece meu nome, que não quer saber de mim, esse povo, vocês vão aniquilá-los. E o meu povo que eu escolhi para mim, agora eles vão adentrar nessa terra. Porque um outro aspecto é, Deus é dono de tudo, né? Nós somos aqui meros mordomos de Deus. E mordomos de Deus, e Deus pode tirar tudo de nós. E Deus fez a promessa aos nossos pais que ele daria essas terras. Então essa terra, a gente pode pensar, mas essa terra era desse povo. Não, essa terra não é desse povo. Exato. Exato. Tudo é de Deus. E o que é de Deus, Deus dá para quem ele quer, né? Vamos entrar então no conteúdo do livro, tá? Rapaz, toda hora passa aqui errado, né? Vamos lá, vamos lá.
Vamos entrar no conteúdo do livro. Vamos lá. Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Josué termina com a morte de Josué. Juízes inicia com o quê? Eles vão pegar lá no primeiro versículo, após a morte de Josué. Paranam, 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 paranam. Com base nisso, o livro de Josué é a ponte entre a experiência que o povo de Deus teve no deserto e agora a narrativa dessas lutas, conquistas, algumas derrotas, mas vitória final do povo de Deus. Essa é a base. O conteúdo do livro trata sobre isso. A ponte entre a permanência desse povo no deserto, aquela peregrinação, a vista da nova terra e a conquista dessa nova terra. Por isso, quando eu falei no início que é um livro de guerra, que é um livro que trata sobre muitas guerras e muitas batalhas. São 3 divisões, macrodivisões, que são feitas no livro. A primeira é a respeito da conquista da terra. E aí é mais no aspecto da guerra mesmo. Então tem a missão divina do Josué, preparativos à travessia do Jordão, os espias protegidos por Raabe, aquela história que muitos já conhecem, que Raabe esconde ali os espias e depois por plano para ser executado. A travessia do Rio Jordão, circuncisão em Gilgal. Olha que interessante, circuncisão em Gilgal, aí a tomada de Jericó. Em Ai eles são fracassados, a rejeição do pecado, mas no final eles triunfam. No Monte Ebal, a leitura solene da lei. Olha só, tem circuncisão, tem a leitura da lei, é feita uma aliança com os gibeonitas, depois eles conquistam primeiro Canaã do sul, depois Canaã do norte, depois a leste, e eles conquistam por tudo no final. E o resumo das campanhas de Josué. A segunda parte, a primeira a respeito das conquistas e batalhas. A segunda parte é a divisão da herança. Vamos lembrar que existem 12 tribos trabalhando juntas aqui. E essas 12 tribos têm partes nessa terra, certo? Então, vai haver ali, nessa segunda parte, toda a divisão dessa herança. E essa divisão ela é minimamente descrita. Fulano de tal vai ficar com a parte tal, fulano de tal vai ficar com a parte tal, fulano de tal vai ficar com a parte tal. Tudo isso é descrito. Então, instruções para Josué a respeito da divisão, a parte da tribo ao oriente, ao ocidente, cidades que são escolhidas como refúgio, as cidades dos levitas, a gente já estudou que os levitas são sempre tratados de forma separada, as tribos do oriente mandadas de volta para casa. Essa é a segunda parte. E a terceira parte são recomendações finais de Josué para Israel. Ok, a gente já vê que é um preparo de Josué para aquele povo, partindo. Lembra lá que no aspecto de Moisés faz a mesma coisa, prepara um povo para que aquele povo siga em frente, Josué faz a mesma coisa. Algumas mensagens teológicas dentro desse conteúdo, tá? Vamos trazer 5 mensagens aqui. A primeira delas é a respeito da Guerra Santa. Deuteronômio ele explica ali os princípios de guerra, por quem que a gente deve lutar, por quem a gente deve lutar, por que a gente deve lutar, o que é o certo, o que é errado. Vamos pensar, o povo de Deus agora eles têm a lei é a prescrição de Deus. Então eles já conseguem fazer distinção do que eles devem fazer, do que eles não devem fazer, por quem eles devem lutar, certo? Os princípios de guerra são ilustrados ali em Deuteronômio. Em Josué, esses princípios eles são ilustrados e colocados em prática. Por que vocês devem destruir esse povo? Em nome de quem que vocês devem destruir esse povo? E por que vocês estão batalhando? Josué trata isso. Então são fracassos, conquistas, relatos de obediência e alguns relatos de desobediência que acabam no fracasso a respeito do mandamento divino e a erradicação desse povo cananeu. Esse é o primeiro aspecto da mensagem que o livro traz. O segundo aspecto é a respeito da terra. Nós já falamos que Deuteronômio é o limiar. É como se o povo de Deus estivesse no alto do muro, vendo a terra prometida, mas eles não adentram nessa terra. É um preparo da nação. Josué registra, então, essa conquista, o povo de Deus entrando, batalhando e conquistando essa terra. Terceiro aspecto, a unidade de Israel. Em Deuteronômio, sempre quando, principalmente Moisés fala, Deus manda Moisés falar ao povo,
lá no Pentateuco, em Deuteronômio, o povo de Deus é tratado como o povo de Deus, o povo de Israel, o meu povo. É sempre em coletividade. Ali, nós estamos falando de uma guerra. E uma guerra com 12 tribos que lutam em harmonia entre si em nome de um único Deus. Então, essa harmonia das 12 tribos representa o povo de Deus. O outro aspecto, e é um dos mais principais, é o papel de Josué. Josué é o sucessor divinamente escolhido. Moisés chama Josué, Josué é escolhido por Deus, por meio de Moisés, e a partir dali ele olha, você é um novo líder que está sendo preparado agora e que vai conduzir esse povo. O povo reconhece essa liderança de Josué. Nós não vemos relatos de desobediência, de reclamação. Nós vemos até mais no aspecto de Moisés do que de Josué. Parece que até nesse curto espaço de tempo o povo aprendeu a reclamar menos, pelo menos nesse aspecto. Como Moisés, Josué tira os sapatos quando ele entra na presença de Deus, falando, eu não sou o maior nem melhor, é Deus que é o grande, nós somos apenas homens. Josué comanda a batalha, Josué celebra a Páscoa, Josué faz a circuncisão, Josué lê a lei, ele faz partilhas entre o povo, então ele cumpre exatamente tudo aquilo que está prescrito no Antigo Testamento. O último aspecto dessa mensagem que o livro traz é a respeito da aliança. O Josué mostra a vida sobre o livro da lei. Vale lembrar que a lei foi dada ao povo num tempo muito recente, quando todas essas histórias aconteceram. Então, Josué é a lei na prática. Bom, agora a gente recebeu a lei. Como que a gente vai agir agora que a gente já sabe essa lei? Josué é a vida do povo sobre a ótica dessa lei de Deus. Então, para muitas pessoas, pode parecer pesado, que é morte, que é matança, é queimada, mas Deus vem sempre aquele aspecto, né? Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de paz. Sim, é um Deus de amor, Deus de perdão, Deus de paz. É um Deus de justiça, é um Deus de verdade, é um Deus de equidade, né? É um Deus que trata o povo conforme o povo tem que ser tratado. Então, com base na lei, a gente pode pensar, o povo que está ali é pecador, miserável e blasfema contra o povo de Deus. Eles merecem o quê? A morte, certo? Se eles não tiverem Cristo, é a morte que eles merecem. Então, a aliança ali a respeito de Josué cumpre a aliança feita por Deus para com o povo até o final. Vamos ver 5 aplicações a respeito desse livro. A primeira delas é Josué, que é o tipo de Cristo tratado no seu livro. Josué, como nós vimos no início, é a forma hebraica do grego Jesus. E nós vemos muito no Novo Testamento falando o Josué, o povo de Deus, e o Jesus, o povo de Deus. Então, o Israel de Josué é a formação do novo Israel em Cristo Jesus, tratando de certa forma que Josué é o tipo de Cristo. Um tipo muito pequeno, mas um tipo muito importante no aspecto histórico. O segundo aspecto é o descanso prometido. Josué liderava a batalha, ele vencia, conquistava uma cidade e ali eles descansavam. E aí acabou? Não, eles partiam para outra cidade, conquistavam essa cidade e descansavam. Depois que todas essas cidades foram conquistadas, houve descanso? Vamos pensar. Houve descanso permanente depois que todas as cidades ali foram conquistadas? Nós sabemos que mais na frente, Israel já foi destruída inúmeras vezes. 2 grandes destruições, inclusive do templo. Houve descanso? Esse descanso de Josué, ele é sempre passageiro, temporário. E em Cristo Jesus, nós temos o descanso e a herança que são eternas. O outro aspecto é o modelo de fé. O povo de Deus, lá na Batalha de Jericó, Raabe, a meretriz, são apresentados como modelos de fé, tratado lá no escritor aos Hebreus. Exemplos daquelas pessoas que procuram uma pátria, um local para morar,
uma segurança e um descanso, mas que eles nunca encontram. Como a gente tratou lá no início daquele filme, é como se César procurando sempre um descanso para o seu povo, uma segurança, um local de paz e tranquilidade, mas é difícil de achar. E o que o livro nos mostra é que Deus tem algo muito maior e muito melhor para a gente do que aqui nessa terra. Josué, ele é tratado como o guerreiro de Deus, e esse é o quarto aspecto que a gente quer tratar. O Novo Testamento mostra Jesus é o guerreiro divino, o guerreiro divino com O maiúsculo. Ele é o capitão dos exércitos, a gente até canta uma música assim, né? É o Senhor que luta na defesa do seu povo e Jesus sempre alcança a vitória. Foi Jesus quem destruiu Satanás, é em Jesus que nós temos a certeza da vitória, é nele que nós temos a certeza da salvação, é nele que nós temos a tranquilidade da perdão dos nossos pecados. E Josué, ele é um guerreiro que foi tratado de forma bela, que é descrita no livro, com muitas vitórias. Mas em Cristo Jesus, nós temos o quê? Nós não temos uma cidade construída por mãos humanas. Como diz em Apocalipse 21, Cristo Jesus está construindo a cidade santa, perfeita, onde nós vamos viver em paz, sem pecado, apenas com alegria aos pés daquele que a construiu. E por final, nós temos a conquista. Depois do Êxodo, Israel tem a conquista efetiva da sua terra prometida. E depois da obra redentora de Jesus, nós que somos o povo de Deus, nós temos que conquistar o quê? O mundo em nome de Jesus. Assim como Josué conquistou a terra prometida em nome de Deus, nós em Cristo Jesus temos que conquistar o mundo. E esse é o aspecto missionário também que esse livro traz. Nós temos que conquistar o mundo no sentido de falar para todos e dizer para todos quem é o verdadeiro Deus que nós já conhecemos. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra. A igreja, então, desfruta dessa herança que é espiritual e é celeste, e não é terrena. Os judeus ainda esperam que esse Israel que foi conquistado por Josué, ele será reedificado e eles vão viver ali em toda a eternidade. Nós, como cristãos, reformados, protestantes, nós cremos que Cristo vai fazer tudo novo. Um novo céu, uma nova terra, uma nova casa, tudo perfeito. Porque Ele é o arquiteto perfeito. Nós não podemos construir uma terra perfeita porque nós somos imperfeitos. Mas o melhor arquiteto de todos está construindo uma nova casa para a gente. Então a gente tem que ansiar para o dia que Cristo vai voltar e a gente vai entrar nessa nova terra, nessa nova casa, que é impossível hoje, com a nossa limitação de pecado, tentar conceber o que vai ser isso. Eu sei que vai ser muito bom. E eu espero ver muita gente lá. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse livro. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é a verdade e permanece, ó Pai, infalível, inerrável, por séculos e séculos, porque vem do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela história do Teu povo. Obrigado porque lá no início, ó Pai, nessa história, por causa deles, por intermédio deles, ó Deus, e pela vontade do Senhor, nós estamos aqui hoje, lendo a Tua palavra, reunidos como igreja, em plena liberdade, ó Deus, podendo estudar mais do Senhor e dedicar momentos a Ti. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça mais guerreiros como Josué, detentores da verdade, falando a verdade, querendo a verdade e espalhando o nome de Cristo, Deus, o verdadeiro guerreiro, o Salvador, o cabeça da igreja e o arquiteto da nova casa, Deus, que nós tanto ansiamos morar. Que o Senhor vivifique as nossas vidas, santifique-nos, ó Pai, e possa perdoar, ó Pai, porventura os nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém.